Gravando. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Gustavo Ribeiro de Vasconcelos. O dia é 21 de junho de 2021. O horário, 17 horas e 6 minutos. A live é com os finalistas da categoria Autores Instrumental. O paredão aqui de hoje é de altíssimo nível. Afinal de contas, tem gente de todos os instrumentos, né? Meu amigo Rogério Caetano, sujeito que eu conheci em Brasília, que nos abandonou aqui em Brasília e foi para o Rio de Janeiro para encantar o mundo com seu violão 7 cordas. Ricardo Reze, seu violino. Esse já foi embora até do Brasil. Olha, para entrar aqui depois de novo vai ser difícil, viu? André Siqueira, essa figura maravilhosa lá de Londrina, que arrebenta no violão e nos empreendimentos musicais. A Morgana, que, se não me falha a memória, é também violinista ou é flautista, Morgana? Flautista. Flautista, perdão. E o Queco é pianista, né, Queco? Sim. É pianista. A Morgana eu sei que é baiana, né, Morgana? Isso aí. E o Queco é paulistano, Queco? Não, eu sou gaúcho, mas eu moro em São Paulo há mais de 30 anos. Então tá explicado. Então eu já diria que eu sou um paulistano. Mas olha só, essa categoria aqui, o nível é alto, e eu vou aqui me comprometer em tentar conduzir aqui uma conversa com vocês no mesmo nível em que vocês aqui se encontram, enriquecendo e prestigiando essa edição, com seus valiosos trabalhos, que, se Deus quiser, serão, com a colaboração do prêmio, quem sabe, um pouco mais difundidos, reconhecidos, e seja lá o que de melhor tiver para ser. Vamos começar aqui. Queco, seja muito bem-vindo. Já conhecia os seus, vamos botar assim, concorrentes? Sim e não. Na verdade, assim, o André, sim, conhecia, o Ricardo também, a Morgana conheci hoje, né? A gente conversou um pouquinho, inclusive, antes de vocês entrarem, e o Rogério também não conhecia, não. O trabalho também estou conhecendo agora, tenho o privilégio aqui de conhecê-los. Legal. Morgana, você já conhecia todo mundo? Não, eu não conhecia o Queco, e Rogerinho conhecia há muito tempo atrás, aqui em Salvador, umas rodas boas dessas aí. Ricardo, pela internet, conheço o trabalho dele, e o André, assim, conheço muito pouco, mas já tinha ouvido falar nas redes sociais. Legal. André já conhecia, além do Ricardo, o Rogério mais a Morgana e o Queco também, ou não? O Queco eu conheci em São Paulo, né, Queco? Teve um show da Titânia, a gente se escolheu, foi muito bacana, mas a gente tem muitos amigos em comum, Camilo Carrara, e por aí vai. O Ricardo conheço já há um bom tempo, já aprontamos algumas. O Rogério é uma referência do violão brasileiro, então conheço muito o trabalho dele, sou fã, né? Muito obrigado. A Morgana eu estou conhecendo agora pessoalmente, mas conheço o trabalho também, né, pelas redes. Legal. E você eu também conheço já há um tempinho. Muito bem. Ricardo, já conhecia, além do André, mais quem? Pessoalmente, eu conheço o Rogerinho e o André. Mas de trabalho, eu conheço todo mundo, assim, pela internet, né? E também sou fã da galera toda aí. Bom, Ricardo hoje soltou o cabelo, agora sim. Você viu? A outra vez você falou que eu era careca, né? Aí eu falei, agora eu vou soltar. Olha, não me recorde dessa gafe que eu cometi com extrema grosseria, porque eu sou capaz de desligar aqui e deixar você Não, mas normal. Tamanha a minha vergonha, porque falando em careca aqui, ó, olha aí. Vai lá, Rogério, e você? Então, pessoal, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu conheço todos, né? Pessoalmente conheço o Ricardo e conheço a Morgana, né? O Queco e o André, eu conheço o trabalho deles pelas mídias, né, sociais, e admiro todos aí bastante. Legal, bacana. Legal. Muito bom. Olha só, gente.
o que nós viemos aqui fazer no dia de hoje. Viemos saber um pouco mais sobre essa atividade, que é justamente ser um autor, né, de conteúdo instrumental, né, ao longo dos anos por esse, né, do Brasil para o mundo, saber também um pouco de comportamentos durante a pandemia e, de uma certa forma, eternizar aqui essa frequência modulada aqui do Prêmio Profissional da Música, é justamente equalizar todo mundo de forma horizontal, ninguém é concorrente, ninguém está competindo, somos todos profissionais em busca do que tiver de melhor, tanto para quem realiza, quanto para quem cria, quanto para quem produz. O resultado desse encontro de inscrições e votações será do dia 11 a 15 de agosto, 100% digital, em virtude das questões sanitárias e humanitárias, mas até lá muitas coisas aí vão surgir enquanto novidades na nossa programação, que certamente será rica em emoção, diversão e também em capacitação. Queco Brandão, me diga, como é ser um autor instrumental, como é viver de composição instrumental num país assim, que enfrenta uma das suas maiores crises sanitárias e, por que não dizer, de interesse por parte de governo, e pergunto eu se esse interesse também ele se desdobrou no mundo particular por onde você transita e habita. Qual é a sua percepção sobre a sua atividade? Na verdade, sendo bem direto assim, eu não vivo do trabalho de música instrumental, que praticamente aqui seria impossível, né? Uhum. Eu canalizo o meu trabalho de criação, e muitas vezes instrumental, eu diria até que 90% do trabalho que eu faço é de trilhas, né? Portanto, é música instrumental, né? Uhum. Mas direcionado para televisão e para publicidade. E basicamente foi o que me trouxe uma estabilidade, né, financeira, vamos dizer assim, né? Uhum. A minha casa eu não comprei com dinheiro de show, nem compondo, nada ligado ao meu trabalho idealístico, vamos dizer assim. Sempre com essa atividade que não é o que eu mais gosto de fazer, mas eu também não odeio o que eu faço. É muito legal. Na verdade, fazer publicidade, fazer música trilha para televisão é uma coisa incrível, só que o problema é que você está trabalhando para uma coisa efêmera, né? Você está vendendo um produto. Então, eu até brinco que os publicitários, né, eles pensam que eles fazem arte, mas, na verdade, eles se baseiam na arte, eles imitam a arte. Tudo que eles gostariam que a publicidade fosse uma arte, mas ela não é, cara. Ela está vendendo sapato, ela está vendendo shampoo, ela está vendendo creme, ela está vendendo mods, ela está vendendo isso, absorvente, seja lá o que for, margarina, enfim, né? Agora, é uma forma muito digna de sobreviver, né, de subsistir, né? E, claro, por causa disso, eu consegui viabilizar os meus trabalhos paralelos. Então, o meu lado artístico, ele existe porque essa atividade me possibilitou isso, né? Então, aqui, pelo menos no meu caso, né, eu tenho levado sempre assim. Agora, eu não deixo de fazer minhas coisas. O meu trabalho artístico tá aí, tá publicado, as pessoas podem acompanhar, eu posso me expressar graças à publicidade, né? Então eu não tenho do que reclamar, entendeu? A publicidade me trouxe esse suporte e eu consegui realizar o meu, entre aspas, lado B, que agora não é mais lado B, agora é lado A. É isso. Muito bom. Morgana, diretamente da Bahia, acredito eu. Conte para nós como é que é a sua percepção sobre essa atividade, vamos dizer assim, divina, que é a autoria instrumental, que é, no caso, a categoria aqui que nós estamos conversando. Eu acho que é um grande desafio, né? Assim como o Queco falou, acho que viver de composições é realmente uma coisa um pouco difícil aqui no Brasil. Quando eu comecei a ter um trabalho próprio, com composições próprias, na verdade, eu estava morando na Alemanha ainda, eu morei 6 anos por lá, e ter um trabalho próprio é muito mais fácil de se vender do que um trabalho
de releituras, por incrível que pareça, né? Dentro de um cenário ali de música instrumental, jazzístico e tal. Então eu resolvi me dedicar a isso nesse tempo que estava lá e foi muito, muito gratificante ter uma resposta que a gente espera, né? De montar um trabalho, compor as músicas, montar o trabalho e vender os concertos e tudo mais. Aqui no Brasil eu acho bastante difícil, principalmente nesse momento agora, que estamos todos parados, né? Nossa atividade principal, que é tocar, a gente está mais quietinho nesse momento. Mas eu acho um grande desafio, né? Não tem muito o que falar com relação a esse momento, é simplesmente desafiador, é a gente tentar ser criativo o máximo possível para continuar fazendo música, né? Até porque, pelo menos para mim, a musicalidade ela vem do que eu vivo, né? Da vivência. E esse momento tem sido um momento pouco musical, né? A gente está mais em casa, a gente está aflito, está pensando nas questões todas e tudo mais, mas sem querer falar coisas ruins dessa atividade sublime, como você mesmo disse, é um desafio, é muito gratificante quando a gente pode, sim, mostrar o nosso trabalho, o nosso projeto. Percebo que, assim, tá bem difícil o momento, né? Acho que é mais isso que você está querendo dizer, né? Assim, que tá muito difícil lidar com esse momento para quem trabalha com criação e produção de conteúdos e etc, né? Porque a distância do retorno está muito grande, né? Sim. Eu confesso a você que também tem uns dias aqui que eu falo, nossa senhora, pelo amor de Deus, quando é que isso vai acabar, né? Vamos lá, André. O André já o André, que é do ambiente universitário, pelo menos está conseguindo aí tocar a vida em diante, né, André? E mandar ver nas criações aí, né? Gustavo, eu compartilho dessa impressão, né, da Morgana. Atingimos a marca de 500 mil mortos, fora subnotificações, né? Então, assim, dá para ficar feliz com isso. Eu confesso que, às vezes, eu vou postar um negócio. Ontem mesmo eu ia postar um negócio, gravei um troço, falei, não, cara, não vou postar, não tô afim, não tá legal, né? Algumas coisas não tão legais, assim. Então, a gente fica até com receio de compartilhar, no sentido de um enlutamento, né? A nação está meio em luto, assim. Então, isso pega, né? Agora, você falou com relação à coisa do ambiente universitário, não está fácil também, a gente já está sendo perseguido há muito tempo. Então, eu tenho apanhado nas duas frentes, né? Tanto como artista como professor. Então, quer dizer, é um projeto de destruição total da cultura, né? Da arte e de quem faz, de quem produz arte. Esse é o que a gente está vivendo, né? Agora, veja bem, fazer música a gente não escolhe, né? A gente faz, é uma necessidade vital, então não tem como não fazer, percebe? Então, com certeza, isso vai ser refletido, nesse momento vai ser refletido em nossa música, em nossa arte, mas não é uma escolha, eu não posso não fazer música, entende? Quando eu estou com um instrumento e a ideia vem, ela é mais forte que eu, né? Como diria a dona música, ela manda, né? A gente obedece. Então, é um pouco isso. Não é uma coisa que eu sento... às vezes isso acontece, né? De você sentar sistematicamente para compor, né? Como uma atividade, quando você tem uma encomenda, uma coisa assim. Mas no dia a dia, isso já é muito forte. Quando você pega o instrumento, você estuda tal, você começa a improvisar, as ideias começam a aparecer e você vai registrando isso. E você vai produzindo dessa forma também. Né? Para além dessa atividade diária de criação, tem essa força, esse impulso vital, né, que a música traz, que a gente não consegue escapar. Eu, pelo menos, não consigo escapar. Então, enfim, o mundo estando ruim, bom, mais ou menos, o processo criativo ele é forte. Ele vem e ele me move, né? Cara, você falou um negócio aí, André, que realmente eu
vou me apoiar aí no que você falou, porque tá muito... Para quem faz um evento como o Prêmio Profissional da Música, principalmente para você que já esteve aqui, ele é um encontro da felicidade de várias pessoas. É isso que constrói o Prêmio Profissional da Música. Eu confesso a você que eu venho reparando assim na alteração e até mesmo na descontinuidade assim das minhas publicações, do ponto de vista textos e etc., porque é inevitável você tá sincronizado com a realidade. É extremamente complicado ficar fazendo um evento que tem como finalidade a confraternização, né, entre felicidades coletivas, num momento como esse, em que, cara, não dá para. É impossível não estar sensível a tudo que está acontecendo, exceto por esse sujeito que mora aqui com a sua turma perto de mim. É mais ou menos esse sentimento por vocês aí também, seu Ricardo Hers, ainda que esteja na França. Na França parece que a festa já está rolando, né? Aqui tem vacina, né? Embora tem muita gente também, tem um movimento anti-vacina muito forte aqui, né, cara? Então, agora, hoje é o dia que inaugura o verão daqui, né? Geralmente seria a festa da música, não está tendo em vários lugares. Eu vim para cá justamente para tentar tomar vacina, e a minha mulher é francesa, fazia 2 anos que ela não vinha aqui por causa da pandemia, a gente veio visitar a família, aproveitou para tomar vacina, vamos fazer uns shows aí, né? Assim, tudo de última hora, né? Mas é muito louco, porque isso que o André falou, a gente está num momento... eu já estava repensando muito essa história de redes sociais, né? Porque a gente fica mostrando a nossa vida como se fosse só uma maravilha, né? Assim, assim, quando você via pré-pandemia, já era meio isso, né? Você mostra que você está sempre viajando, sempre tocando, sempre fazendo coisa boa, e não sei o que lá, e comendo bem, e não sei o quê. E até agora, por exemplo, eu não postei nada, assim, que eu vim aqui, mesmo que tá um verão, que eu tô vendo família, não sei o quê, a vida não... Eu não posso reclamar, mas eu achei, pô, não tá no momento de ficar botando isso, sabe? Botando, tipo, que a vida tá boa, sabe? Que você tá fazendo coisa. Não é o momento de você ficar falando, não, tá tudo ótimo, porque não tá ótimo, né? As coisas estão difíceis mesmo, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, se não vai fechar daqui a um mês de novo, mesmo aqui. E no Brasil, né? Então nem se fala, né, cara? Como é que os colegas vão viver? É difícil mesmo, assim, tipo, é difícil. E eu acho que não pode. A gente tem que tomar um pouco de cuidado agora em postar as coisas, em tentar mostrar para as pessoas que a nossa vida está uma beleza, que é o que automaticamente se faz nas redes sociais. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado hoje, porque tem gente passando muito mal, tendo muita dificuldade, assim, e eu não acho que é uma coisa muito legal ficar mostrando que a vida está ótima, sabe assim? E assim, e não é que a vida está ótima, porque não está ótima, a gente está preocupado, né? Mas o nosso reflexo é esse, né? Nas redes sociais, só mostrar o que está bom. Isso. Mas fora isso, o que o André falou é muito isso também, né? A gente vive de música não só para pagar nossas contas, é uma coisa mais forte que a gente, né? Então, eu, como Queco, tenho também uma entrada que é muito ligada à publicidade, né, à música de filme, e graças ao universo aí eu consegui viver disso até agora também, de gravar trilha e fazer essas coisas. Faz muita falta show, né, cara? Faz muita falta show. E o meu trabalho autoral, ele é muito ligado aos meus shows, né? Porque, como a Morgana também estava dizendo, né, o, eu acho que eu não sei se para todo mundo é assim, mas eu sempre vivi muito das minhas composições. Meu show era muito baseado nas minhas composições, né? Eu improviso tudo, mas eu não sou conhecido muito como um improvisador, um cara que pega músicas standards e sai quebrando tudo. Eu sou mais conhecido como violinista e como compositor mesmo, assim, né? Então, mas eu tô nesse prêmio como autor porque por causa de um trabalho que eu lancei ano passado que foi só de composição. Então, assim, é muito ligado mesmo ao meu trabalho pessoal, a composição,
e eu acho que vai sempre ser, né? Então, mas falando desse momento específico, eu acho que é meio isso que eu concordo com a galera total, assim. E você, meu amigo Rogério, como é que tá aí? Você que é um cara que toca com todo mundo desse país, como é que tá aí a sua percepção sobre essa atividade versus a realidade? Então, eu compartilho do pensamento de todos aí, né, que realmente a gente está vivendo um momento muito atípico, né, difícil, um momento bem, assim, que tem muitas tristezas, né, mas, assim, relacionado à minha atividade como compositor, a minha carreira inteira, todos os meus discos, eles são estruturados pelas minhas composições, né? Então, quando eu vou fazer os meus shows, né? Antes da pandemia, a composição ela é parte fundamental, né? Porque eu sempre gravo os meus discos, todos os meus discos são de composições minhas, né? Existem raros discos que têm interpretações de outros compositores, assim, mas muito menos. A maioria de tudo que eu gravo, a composição é minha. Primeiro, porque eu além de ser compositor, já é um custo a menos que a gente tem, né? Quando você vai gravar um standard muito conhecido, sei lá, vai gravar uma música do Tom Jobim, do Chico Buarque, você já tem uma grana a mais ali, que se você gravar as suas músicas, você não vai precisar gastar essa grana, né, de direito autoral e tal. Mas aqui no Rio, atualmente, esse ano começaram a ter alguns shows, né? Eu estou fazendo um circuito no Banco do Brasil, e que são shows em que a gente está sendo testado, né? E está rolando esses shows no Banco do Brasil, agora no mês de junho, agora no dia 12, também fiz uma live com o Rafael dos Anjos e o Diogo Nogueira, também fomos testados e tal. Essa semana eu vou gravar com o Xande de Pilares, vou gravar com o Caetano Veloso, então são gravações que também a gente vai lá, vai ser testado para poder trabalhar. Então está funcionando dessa forma, né? Agora, o lance da composição, assim, compor é a minha vida, porque os meus discos são das composições, e as composições, elas que... Porque as pessoas conhecem meu trabalho muito como um performer, né? Dos 7 cordas, mas a composição ela é parte fundamental dentro dessa estrutura, né? Mas com relação ao que vocês estavam falando, aí, o lance das mídias sociais, eu concordo com vocês que realmente não é um momento para a gente ficar assim, postando bastante coisa, mas ao mesmo tempo eu vejo e penso que, por exemplo, esses vídeos aí de quarentena que muitas pessoas têm feito, eu fiz e vários artistas fazem, eles têm cumprido um papel assim, social muito importante, entendeu? De levar alegria, música para as pessoas nesse momento que está, como o Ricardo falou, muito difícil. Eu fico imaginando, já pensou se não tivesse nada assim para as pessoas nesse sentido, para a pessoa ouvir uma música, para a pessoa ler um livro, para a pessoa assistir um filme, né? Todos aqui trabalham com a trilha sonora, então eu acho que a mídia social, nesse aspecto, nesse sentido de levar um pouco de amor e levar alegria, levar música para as pessoas, tem cumprido e tem um papel muito importante nesse momento. Isso aí que você está falando é interessante, porque eu concordo com você totalmente. Eu estava até antes da nossa live aqui, na minha reunião semanal com o pessoal da produção do prêmio, e nós estávamos justamente decidindo assim critérios da exibição dos conteúdos que nós vamos exibir, já que a gente tem uma plataforma aí que vai dar um suporte tecnológico para a gente, que é o Simpla, e aí estávamos aqui debatendo formatos, como comunicar, como divulgar e tal, não sei o quê. E eu justamente entrei com um ponto de vista assim, falei, gente, o negócio é o seguinte, isso aqui é um meio
Mas, assim, eu ainda penso como um produtor de que está fazendo um evento ao vivo, sujeito a cancelamentos, atrasos e isso e aquilo. Bom, por que eu estou falando tudo isso? É que esse meio, Rogério, eu concordo com você, que ele, de uma certa forma, nos aproxima. Mas para nós que vivemos de emoção, chega uma hora que fica assim... Não vou dizer que fique chato, né? Afinal de contas, assim... Pelo menos aqui estamos aqui saudáveis e realizando. Mas fica assim, fica faltando aquele encontro e aquele estímulo, né, para continuar e etc, etc. Então eu lhe pergunto, como é que vocês estão lidando com essa única ferramenta de relacionamento da obra de vocês com o público de vocês, que é o universo digital? Queco, por favor. Tem sido entediante, difícil, agoniante? Está sendo a salvação? Como é que você vê esse dia a dia com as suas mídias, que possivelmente é o que, de repente, serve aí de motivação e de estímulo nesse momento? Eu vou me pegar exatamente na sua última frase, né? Tem sido a salvação. Cara, eu fiquei pensando um dia desses no pessoal que passou pela gripe espanhola. Eles não tinham absolutamente nenhum recurso. Zero de recurso. Eles não tinham como se comunicar uns com os outros, não tinha nada. Tipo assim, nada. Eles tinham que ficar realmente completamente, absolutamente isolados. Eles não tinham acesso a nenhuma informação. Imagina como é que a informação circulava, era uma coisa completamente precária. E hoje a gente tem, cara, essa abençoada internet. Porque, cara, a gente pode se comunicar virtualmente com todo mundo, a gente pode falar com as pessoas, ver as pessoas, entendeu? Eu acho fundamental. Se me perguntassem hoje, você queria voltar no tempo? Antigamente era melhor, porque antigamente era mais legal, eu queria, que saudade dos tempos. Cara, eu tenho zero de saudade do tempo que não existia internet. Não tem como voltar atrás, a gente não tem como sobreviver mais sem a internet, cara. Ela conectou o mundo, ela uniu, ela deixou todo mundo conectado. Eu diria que o mundo é outra coisa depois da internet, entendeu? Assim, aí agora, só fazendo uma observação importante e me pegando muito no que o Rogério falou, Rogério, eu acho... Rogério botou o coração para fora. Muito importante a questão de que nós, aqui como músicos, como criadores de música, de arte, de enfim, classifique você como quiser, a gente está levando, a gente levar para as pessoas um alento, cara. A música é um alento para as pessoas. Muita gente sobreviveu ao confinamento ouvindo coisas, vendo vídeos, assistindo filme, lendo livros, vendo séries, enfim. Nunca um entretenimento ficou tão em alta como agora, cara, né? Enfim, com certeza. O Facebook nunca foi tão visitado, o Instagram nunca foi tão visitado, sabe? Nunca se entrou tanto na internet como agora, nunca se viu tanto vídeo como agora, nunca se viu tanta série, tanto filme. Cara, isso tá muito em alta, isso fervilhou. Então eu diria que a arte tem um papel fundamental para literalmente segurar a onda das pessoas. A gente está vivendo um momento absolutamente triste, né? Eu conheço pessoas que perdeu o pai, a mãe e o irmão, sabe? Cara, imagina você perder gente assim, tudo de uma vez. Isso é horrível, é uma catástrofe, é uma tragédia, né? Óbvio que a gente não pode comemorar com isso, mas quando eu coloco, por exemplo, um trabalho meu, quando eu publico um trabalho meu, eu basicamente estou pensando, juro, de verdade, sem ser hipócrita, eu estou pensando que eu estou levando, de alguma maneira, um alento para uma pessoa, entendeu? Eu estou, de alguma maneira, entendeu? Não é para me expor, necessariamente, entendeu? Eu estou realmente pensando na música como uma missão mesmo, é nesse sentido. Não sei se cara, e quando você fala isso, Queco, você só me faz resgatar dentro de mim essa missão de ter feito essas lives todas, porque eu não consigo me imaginar nesse período de construção do que será a conclusão do Prêmio Profissional da Música, sem ter percorrido esses 97 dias batendo esse papo, porque toda vez que eu começo assim a questionar isso e aquilo, né, desanimar e tal, vem essa live aqui, vem esse papo com vocês, e eu, graças a vocês, que eu já agradeço aqui antecipadamente, me reconecto com uma energia para me botar para frente. Então, eu já
para mim, já valeu a pena demais aqui esse encontro agora com vocês e vamos seguir. Morgana, e você? Porque tem um negócio, né, Queco? Que eu vou até desmembrar aqui para a Morgana e para os próximos. É que do ponto de vista do retorno, né? É assim, eu entendo o que você está falando, Queco, mas assim, para vocês que são autores e artistas, além da questão financeira, a própria o retorno é muito pequeno, né? Assim, no que se refere a encontro, percepções, dia a dia, aplausos, dinheiro. É ou não é, Morgana? Com certeza. Assim, eu acho que essa pandemia acabou trazendo uma revolução nos formatos. Esse formato digital, por mais que a gente já esteja um pouco saturado, né, já que essa é a única opção que a gente tem no momento, e quando pudermos novamente ter uma vida normal, eu acho que muita gente vai preferir o presencial, mas eu acho que essa coisa do digital, ela veio para ficar, assim. Questão de aulas, por exemplo, quanto de gente que eu vejo hoje, sabe, fazendo universidade online, à distância, comprando cursos, ou a questão de shows, por exemplo. Claro que se eu estiver na cidade, eu vou preferir assistir ao vivo, mas se eu estiver do outro lado do mundo, quiser ver um show, sabe, ter a oportunidade de poder comprar e assistir ao vivo, eu acho que esse é um lado bom da pandemia, né, dessa situação toda que atentou para essa mudança, né, essa possibilidade de estarmos conectados mesmo, independente de onde quer que estejamos ou, enfim, o que estivermos fazendo. Uhum. Por outro lado, eu entendo muito o que você está falando sobre essa coisa do retorno da energia, né, de você... Não é a mesma, claro que não é a mesma coisa você fazer uma live, terminar uma música e falar, agora deixa eu ver o que as pessoas estão comentando, né? Ao invés de receber aquele retorno imediato, através de um aplauso, ou enfim. Mas acho que é uma possibilidade, acho que toda crise traz uma oportunidade de crescimento e é saber olhar para esses pontos, né? De onde é que a gente pode, o que a gente pode tirar de bom e o que pode crescer com isso. E aí, na cena baiana, isso deve estar doloroso por demais, né? Afinal de contas, é um povo tradicionalmente extremamente festivo, né? Coletivo, né? Tem gente fazendo festa por aí, mas eu tô em casa. Fique onde você está, que você que está certo, não tenha dúvida disso. André, meu amigo, e você aí, nessa gelada Londrina, se é que é gelado em Londrina? Olha, já estou falando que Londrina é gelado sem nem conhecer Londrina. Tá gelado, sim. Tá gelado, já tá na hora de esquentar de novo aqui, né, Queco? Queco também, Nossa. São Paulo tá frio pra caramba. Ó, aqui, ó. Até em Brasília tá frio. Até em Salvador tá frio. Eita! Cara, eu acho assim, não dá para viver sem mais, né? Como o Ricardo falou, assim, a gente tem que usar da melhor forma possível, né? Essas ferramentas que a gente tem para usar, e que a pandemia foi de fato importante para a gente aprender e aprender a lidar com isso de diversas formas, né? Quem não estava fazendo, começou a fazer, começou a aprender, foi, enfim, até comprar equipamento para poder melhorar som e tudo isso, né? Então, agora, voltando àquela questão das postagens nas redes sociais e tal, eu concordo, o que eu quis dizer é o que o Ricardo também compreendeu, né, dessa forma, essa coisa dessas futilidades que a gente, sem querer, acaba postando, né? Então, reavaliar, por exemplo, foto de, às vezes, viagem e tal. Eu tenho usado rede social como um repositório de ideias. Para mim, está funcionando muito assim. Então, eu tenho uma ideia de composição, muitas vezes eu posto lá 1 minuto dos motivos principais, e é uma coisa que eu sei onde está depois para desenvolver isso acabar virando composição, e para compartilhar processo criativo, né?
mais do que para ficar expondo opinião ou esse tipo de coisa. Isso não me interessa muito, sabe? Então, eu tenho pensado a rede social como uma espécie de repositório mesmo de ideias musicais, né? Então é isso, está improvisando, surge uma ideia, né? Aparece um tema, aparece uma ideia que tem uma certa coerência, muitas vezes eu gravo e posto lá 1 minuto, e depois eu vou pegar isso para retrabalhar, para desenvolver, e isso fica como já aconteceu isso, né, de eu ter desenvolvido composição, depois escrito, tudo a partir dessas ideias que ficam lá no Instagram, principalmente. Então, assim, eu acho que são diversas formas de você utilizar isso e não ficar louco, né? Porque, pô, todo mundo aqui ama o palco, né? Ama tocar, mas no momento não é possível. Então, como é que a gente não vai enlouquecer? Agora, uma das sensações mais estranhas que tem é exatamente essa coisa da live, né? Porque você tem que desenvolver habilidades completamente diferentes do que é tocar, fazer a performance. Você tem que fazer a performance, ficar de olho nos comentários, interagir com o público virtual que você não está vendo, e a hora que termina a live, parece que você levou uma surra, né, de cabo de vassoura, que está exausto, parece que você tocou 2 horas no palco, e a hora que você olha para a sua casa, não tem ninguém, cara, está vazio, né? Aí você vai tomar uma cachaça, vai tomar um vinho para dar aquela baixada, fala, nossa, que coisa, uma sensação estranhíssima. Vocês compartilham dessa sensação também? Totalmente. Sim. Então é isso, eu não sei o que você tinha perguntado, eu fiz um devaneio aqui. Assim que é bom. Eu me perdi aqui. Assim, né? Que é música. Não, eu tava perguntando mais ou menos uma coisa semelhante ao que você falou, que era justamente assim, sendo isso aqui o nosso universo, até que ponto esse universo te satisfaz do ponto de vista assim, motivacional, né? Porque é isso aí. Chega uma hora que, pô, cadê, né? Cadê todo mundo? Cadê? Eu acho assim, tem uma coisa, Gustavo, nós músicos, nós estamos muito acostumados a trabalhar sozinhos. O nosso dia a dia sozinho, é uma dedicação ao instrumento, então a gente não é problema, eu não vejo problema em trabalhar sozinho, é o dia a dia mesmo. Por exemplo, o pessoal que trabalha com cênicas, ou com circo, né, ou com atividades que são basicamente coletivas. O pessoal do teatro, para fazer um monólogo, ele precisa de 4, 5 pessoas. Né? Isso é muito mais complicado. Então, essa galera está sofrendo mais assim, no psicológico do que nós músicos. Nós temos corda, vai para o instrumento, 2 horas de instrumento, vai, estuda, compõe, né? Então, já é um pouco o grosso do dia a dia, né? É claro que o palco faz falta, mas essa rotina, pelo menos, não é tão diferente do que a gente já tinha. Grande sacada, né? Grande sacada, né, Ricardo? Grande sacada essa aí do Rio do André. Total, é bem isso. E nesse lado, na verdade, dá até uma tranquilidade. Para mim, a gente até falou numa outra live, que estava o André também. A gente está falando em várias lives, isso aqui dá de ser bom demais. Temos aqui colega de live aqui, eu e o André, ainda temos outro ainda junto, né? Aí na verdade, a gente estava até falando disso, né? Que na verdade essa reclusão até deu uma calma, assim, né? De não ter que preparar nada urgente. Então, nesse sentido, assim, do sentido da solidão, não é o pior sentido, porque a gente justamente está acostumado. Mas é muito estranho mesmo. Mesmo a reação das pessoas nas lives é estranha, assim, né? Porque você está tocando ali, aí tem, tipo... Ou então você está vendo uma live de um amigo, e é como se no meio da música todo mundo estivesse falando, gritando, no meio da música, assim, tipo... Os caras estão tocando, aí todo mundo... Aê, uhul, oh, lindo, não sei o quê. Tipo, no meio da... Sabe assim? É estranho, tipo, não é natural, né, cara? Isso num show, não, a gente espera acabar a música para falar, né? Tipo, na live, não, é tipo, no meio da música, todo mundo falando, aí perguntando como é que tá a vida do outro. Então, não substitui, né? As lives não substituem o palco de jeito nenhum. Uma coisa que eu acho que é legal, assim, como é que chama? O registro. Eu acho que as pessoas... Todo mundo agora sabe registrar uma música de uma maneira mais ou menos legal, assim, tipo, como o André falou, muita gente aprendeu a usar ou comprou equipamento, né, para conseguir gravar legal,
aprendeu a usar o celular de uma maneira mais ou menos legal para filmar legal. Então, tipo, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas vão continuar usando, né? E como a Morgana falou também, eu acho que a partir de hoje todos os festivais devem, eu não sei se todos, mas assim, eu acho que é uma tendência das pessoas começarem a usar o online também junto, eu acho, né? A gente ir gravar e tocar nos festivais e isso aí ser gravado de uma maneira legal também e tal, e ficar registrado ali. E tem uma parte também de pessoas do resto do mundo vendo a gente tocando ali e tal, né? Mas é muito diferente, tipo, é muito diferente, né? Porque a parte do você assistir um show não é só a graça não é só você estar no show ali assistindo o cara ao vivo, né? É você chegar, pegar a fila, encontrar todo mundo na fila, encontrar todo mundo no cafezinho, encontrar todo mundo na cerveja depois, né? Assim, tipo, tem todo um networking ali, uma coisa, e aí isso aí também movimenta muita coisa, movimenta outras gravações, outros shows. Você tá ali, tipo, na plateia, você tá ali esperando, não sei o quê, você já fala do que você tá compondo, já arma o próximo show ali, então é uma vida que é muito diferente, a vida social, todo o social em volta do show é tão importante quanto a música, né, quase, assim, tipo... mas eu acho que isso aí, assim que a galera tiver vacinada, a gente espera que seja logo aí que acabe essa loucura. Isso eu acho que volta, assim, tipo, a galera tá louca para ir assistir show, né? Tá todo mundo louco para ver música ao vivo e para voltar a trocar ideia e tal, né? Agora, Rogério, ontem eu estava lendo uma matéria na Folha de São Paulo sobre franquias. Franquias. Afinal de contas, eu sou um leitor de qualquer coisa, né? Inclusive de franquias, apesar de que eu dificilmente vou ter uma franquia de alguma coisa em algum momento. Mas teve um cara lá que perdeu tudo na pandemia. É um engenheiro, não sei o que, não sei das quantas. E ele falou uma frase assim que me marcou. Que é o seguinte, ó, sabe qual é o negócio? Agora a gente tem que aprender a viver na instabilidade. Né? A gente sempre buscou a estabilidade e a gente sempre, de uma certa forma, a partir da estabilidade, conseguiu planejar isso, planejar uma viagem, umas férias, comprar uma moto, comprar um carro, comprar um instrumento, enfim. Agora nós vivemos uma era da instabilidade. A gente não sabe amanhã. E aí o que eu percebo, lendo lá a matéria das franquias, é que franquias de serviços domésticos, franquias de materiais de construção, toda essa coisa voltada para casa, para o lar, ela cresceu na pandemia. Eu particularmente concordo com o Keco que, assim, vídeo, filme, música, é uma coisa também do lar, né? Que cresceu, mas ele não sustenta a gente. Não é, Rogério? Isso é muito louco. Cresceu, mas não te sustenta. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, isso que o Keco falou, o lance da tecnologia que hoje a gente tem, né, como ele citou a época lá da gripe espanhola, isso aqui que a gente está fazendo agora, essa live aqui, é uma coisa que a tecnologia nos proporciona, né? Então, por exemplo, eu tive uma experiência, por exemplo, Gustavo, que era o seguinte, eu sempre fui um cara que sempre vivi dos meus shows, né? É a minha maior fonte de renda. Também gravo bastante em estúdio, com outros artistas e tal, mas os shows sempre foram o que me sustentava. E o que acontece? Antes da pandemia, já no ano de 2019, eu tinha feito um curso online. Eu nunca concordei muito com essa ideia, mas a minha esposa me convenceu. Não, vamos fazer o curso. Eu falei, então lá, tá. Aí eu fiz, e ele ficou lá. Eu nunca dei atenção para ele do jeito que ele merecia, entendeu? Até porque eu não podia, não tinha tempo para isso, né? Mas aí, quando veio a pandemia, esse curso online, ele virou a minha prioridade, porque foi uma coisa que eu, pelo momento, né, especial que a gente está vivendo, era o que eu poderia focar e que está me segurando a onda, né? Agora, em julho, eu vou lançar outro curso, né? Mas eu digo nesse sentido, por exemplo, esse ano,
Aí eu tive a oportunidade de dar aula lá na Escola de Música de Curitiba, na Escola de Música de Brasília, e tudo aqui da minha casa. Agora vai ter um curso lá de Maringá também, depois... Enfim, esse lance da tecnologia, da gente pensar ela como como o Keco falou, é uma ferramenta atual muito importante, né? E como a Morgana também disse, eu vejo que isso não volta mais atrás. Eu acho que, assim, como o Rez falou, daqui a pouco vai voltar ao normal, mas eu tenho certeza que tem muita gente que vai preferir isso aqui, ó. Ficar na casa dele e dar uma aula para as pessoas sem ter que sair de casa. Então, vai mudar, né? Eu acho que o mundo ele não vai ser o mesmo. Nunca mais, até porque vai abrir essas outras possibilidades, né? O cara vai poder estar lá e viver o social, que eu também tenho a maior saudade, né? A gente vai fazer um show, já tem contato com a técnica ali, o camarim, tudo isso aí, como o Rez falou, é uma coisa que faz parte, né, da nossa vida, né? A gente precisa disso, contato com as pessoas depois, abraçar as pessoas, assinar o disco, enfim, e isso faz muita falta, né? Mas essa possibilidade da gente estar podendo fazer as coisas à distância acho que é um ganho positivo muito grande e que vai ficar para sempre. Eu também acho. Eu acredito que o híbrido para sempre, né? Esse eu acho que é um ganho, né? Mas eu só quero ver a gente aumentar os nossos ganhos também, né, Keco? Porque assim, tá todo mundo ganhando, menos o autor, menos o músico, menos o artista, não é, Keco? Olha, cara, eu concordo com você totalmente. Eu acho que também depende do ramo em que você está atuando. Assim, por exemplo, como eu trabalho também com trilha sonora para publicidade, para televisão, esse ramo, para mim, por incrível que pareça, ele melhorou, cara. Eu comecei a receber encomendas de pacotes de trilhas, por exemplo, para emissoras de TV, que eu nunca tinha recebido antes. Tipo assim, os caras pediram 30 trilhas. Eu falei, como assim, né? Os caras precisavam de 30 trilhas em 15 dias. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso, bicho? Eu vou ter que trabalhar que nem um maluco, um camelo, assim, para poder dar conta de tudo isso. Então, houve realmente um aumento, uma demanda muito grande. Porém, gostei do tamanho do porém. Os caras se aproveitaram também dessa situação. Tipo assim, bom, são 30 trilhas, mas a gente vai pagar o preço de meia. 5 trilhas. Aí peraí, vocês querem 30 trilhas, vão me pagar 5 trilhas? Ah, você não quer? Não tem problema, tem uma fila de 40 caras aí atrás de você que querem. Então, né, é complicado isso, é uma situação antagônica, porque assim, ao mesmo tempo que que é um absurdo que os caras estão fazendo, que estão te explorando literalmente, por outro lado, melhor aqueles que paguem aquelas 5 trilhas do que nada, sabe? Olha a que ponto também a gente chegou. Então, assim, toda essa situação caótica, ela também abriu brechas para que pessoas agissem com oportunismo. Isso, infelizmente, cara. E eu imagino que em todas as áreas deve estar acontecendo isso. Por exemplo, agora os caras descobriram, os empresários, que é muito mais barato os funcionários ficarem em casa, em todos os sentidos, inclusive emocionalmente, porque os caras não têm que se submeter ao estresse do deslocamento, do trânsito. Então é muito mais fácil em casa, os caras rendem mais, eles descobriram que as pessoas rendem mais em casa e custam menos para a empresa. Ou seja, esse formato não vai voltar ao normal, eu acho. Muitas empresas vai, tipo assim, ter 60% dos caras em casa e 40% presenciais, entendeu? Eu concordo muito com o que a Morgana disse. Eu acho que determinadas coisas elas não vão mais retroceder, elas não vão mais voltar para trás, entendeu? Decididamente vai mudar nosso formato, eu acho. Né? E nessa de mudar o formato, Morgana, qual vai ser o formato da Morgana Moreno e deixa eu falar aqui o segundo, e o Marcelo Rosário? Devo confessar que ainda não sabe. Ainda está em desenvolvimento esse novo formato aí. Mas está na hora já temos sinais para nos replanejar, né? Assim, a pandemia chegou como um susto, né? Eu sinceramente, quando ouvi falar sobre coronavírus, ainda, sei lá, em dezembro, janeiro, eu não botava fé, assim, de que ia ser uma coisa tão grave e tão longa, né?
E eu tinha acabado de gravar um disco. Eu tinha acabado de gravar um disco, eu tinha um lançamento aqui, numa casa super importante aqui, o Teatro Castro Alves. Nossa! Participação de Armandinho e tal, e no dia do show foi o dia que Salvador falou, olha, hoje começa o lockdown. E aí foi tudo... Falei, beleza, vou fazer o que com esse disco agora, né? Então a gente foi trabalhando de uma maneira virtual, assim, foi caçando editais, né? Fizemos o Itaú, fizemos o Funarte, e fizemos gravações, né? Clipes, assim. Foi para estúdio gravar as músicas ao vivo. O disco, né? Que é o trabalho que a gente inscreveu no prêmio, foi para as plataformas. E, assim, ainda estamos descobrindo, né? O que é possível fazer nesse momento, assim. Porque chega uma hora que show online não se sustenta, né? As pessoas assistem 1, 2, 3 vezes no máximo e, assim, de que maneira a gente pode trabalhar isso? Isso ainda é uma interrogação para mim, eu devo confessar. Já você, André, que está aí num ambiente coletivizado, universitário, já tem os sinais já estão claríssimos, né? Não estão não, Gustavo. Não? Então não. Não vou nem entrar muito no assunto da universidade, que é um universo à parte, assim, é um caso complexo. Claro que os caras estão se aproveitando. Os caras que eu digo, o governo do estado, né, aqui no caso eu trabalho numa estadual, estão se aproveitando dessa situação toda para implementar uma série de coisas que eles queriam implementar já há muito tempo, e a gente sabe, uma das coisas que a pandemia trouxe é que, de fato, algumas coisas funcionam online, outras não funcionam de jeito nenhum. Outras, não, em termos de ensino, não funcionam. Você precisa estar presencialmente, né? Muitas disciplinas, num ambiente... Estou falando de um curso superior em música, né? Que exige discussões, que exige, às vezes, prática de conjunto. Enfim, não tem como, não dá para tocar. Nós somos tão atrasados, acho que você precisa ter da internet da NASA, né? Para poder fazer uma apresentação... para tocar junto com alguém sem atraso, por exemplo, é impossível. É uma coisa tão idiota, né? Se a gente for pensar, tão besta, mas não é possível, não dá para fazer. Tem lá o sound jack que você usa, mas aí não tem vídeo, só áudio, mas ainda tem latência. Então, para quem trabalha com improvisação livre, funciona, mas para quem vai tocar com música sincada, né? Por exemplo, choro, mesmo jazz, ou qualquer música que precise estar todo mundo tocando ao mesmo tempo, né? Não funciona, ou seja, é um negócio ridículo, não dá para fazer, né? Não dá para fazer. Então, assim, tem isso, né? Agora, eu também acho que o formato é híbrido, outras coisas funcionam bem, mas não tem nada, eu acho que não tem, eu gostaria de ter essa certeza, assim, de dizer, vai ser assim, ou vai ser assado, ou acho que é por aqui, eu não tenho certeza de nada, né? Do ponto de vista artístico também, eu estava igual a Morgana, lancei um disco em 2019, de violão solo, e estava com um monte de show marcado para 2020 e caiu tudo, né? Eu ainda tive a sorte de dar aula no Civebra, lá em Brasília, em fevereiro. Então, assim, cheguei de Brasília, fui para o Rio assistir o show do Pat Metheny, e o show do Pat já não teve. Ah, é verdade. Acho que foi 16 de março, era uma coisa assim que estava marcada, já não teve, já cancelaram. Cancelado também, né? Cancelaram, eu falei, fudeu, né? Quer dizer, o negócio é realmente sério. E aí é isso, e aí quer dizer, aquilo que eu disse, você não vai parar de fazer música. Então, eu gravei um disco agora com as obras do Toninho Ferragutti, vou gravar outro com uma cantora e tem um outro para o segundo semestre com um percussionista, e se tudo der certo eu gravo mais um ainda esse ano. Então eu foquei toda a energia para a produção. Tudo no formato crowdfunding, André? Não, esse do Toninho foi financiamento coletivo, né, o da Outra Margem, que está prontinho já, está indo para a fábrica semana que vem. Os outros não, os outros são financiamento doméstico dos envolvidos, né? Porque, cara, é aquilo que todo mundo sabe, né?
por exemplo, acompanhar cantor é super legal, a gente vai, faz, é muito gostoso, mas na hora de você fazer o seu trabalho, muitas vezes é do bolso mesmo, né? Ou você tem um projeto, enfim, mas é isso, eu acho que se você não colocar atenção, foco e até dinheiro na sua própria arte, no seu trabalho, naquilo que você ama fazer, quem vai colocar? Acho que a primeira mudança de foco, para mim, pelo menos, foi essa. Falou, cara, o meu trabalho, a minha vida, são as minhas músicas. Eu vou ficar esperando o quê? Ser abduzido aqui para o trabalho acontecer? Não, vamos lá, vamos fazer. Então, eu estou muito nessa vibe de fazer, de produzir, sabe? O que é para o momento, assim, uma vitória gloriosa, né? Pô, essa motivação e esse estímulo aí de criar e produzir o tempo todo. Ricardo está na mesma frequência também? Também. Na verdade, nesse prêmio agora eu entrei com um disco que foi totalmente autofinanciado. Foi financiado pelas minhas gravações aí, meus shows. E também foi um negócio de última hora. Eu tinha aquele momento para poder gravar com essa orquestra de cordas, uma orquestra de cordas lá de Cuba. Eu fui convidado para fazer um show lá e juntei uma grana federal, assim, que eu tinha, assim, tinha pensado, tinha juntado um negócio, gastei tudo para fazer esse disco. E até agora, claro que não deu para recuperar nada, né? Assim, tipo, ia recuperar talvez uma grana em turnê, não sei o quê, mas não teve turnê nenhuma, tá? Mas então o futuro também, aquele negócio, a gente não sabe o que vai ser daqui a pouco, mas eu tenho focado mesmo muito nisso de compor e de estudar bastante violino. Assim. Tenho focado muito em estudar bastante violino porque eu penso que, tipo, eu tenho tanto medo do futuro, assim, que, tipo, quer dizer, eu tenho tanta incerteza no futuro que eu penso assim, se eu tiver que tocar, se eu tiver que viver numa sociedade alternativa e tocar na fogueira ali, pelo menos eu vou estar tocando bem, sabe? Boa! Tipo, plantando ali minha roça ali de aipim, não sei o quê. Você e os macacos, né, Ricardo? Você e os macacos. Pelo menos eu vou estar tocando bem depois ali. Porque isso é uma coisa que a gente pode controlar, né, cara? Sim. Isso é outra coisa que a gente pode controlar. Na verdade, a única coisa que a gente pode controlar realmente é a nossa própria produção musical ali. Tipo, a gente como músico, né? Tô dizendo. Aí, e isso é muito bom, porque, tipo, é uma coisa que eu aprendi, a gente aprende há muito tempo. Tipo, a música, você joga pra ela, volta, cara. Isso volta. Então, isso, tipo, não tem nada que é assim, nada. Tipo, você pode ter um relacionamento amoroso, você pode jogar toda a sua energia ali, um dia a pessoa pode falar pra você, ó, desculpa, não tá rolando mais, tchau. E a música não, cara, a música nunca vai fazer isso pra você, cara. Você joga tudo ali e volta. Então, tipo, eu tenho tentado focar bastante na música, no relacionamento amoroso também, né? Porque, tipo, a gente tem Melhor você se explicar, senão você vai ficar mal com a sua esposa. Olha só. Não, até casei nessa pandemia, eu casei, cara. Opa! Tá boa. Pandemia Mas fazendo isso, transformações, né? Mas tipo, Rogério, pensamento estratégico, assim, de carreira, eu acho que a melhor coisa que eu tinha a fazer nessa pandemia é estudar pra caramba. Estudar e compor e tentar produzir para depois que voltar, a gente estar o máximo preparado, assim, para a vida depois, assim, cara. Pelo menos isso, eu tenho apostado nisso. É uma excelente estratégia, né? E você, meu amigo Rogério? Estrategicamente, como é que você está aí se programando para o futuro breve? Então, além dos cursos online. Tá todo mundo aqui dando aula, né? Acredito que sim, né? Então, como a Morgana disse, eu também, no início do ano de 2020, eu gravei o disco com o Cristóvão Bastos, né? Que foi esse disco que a gente gravou e logo depois veio a pandemia. Né? Nós não tivemos a oportunidade de fazer nenhum lançamento. E depois, né, compartilho daquilo que o Queco falou, tiveram alguns convites e tal, mas eu achei muito engraçado porque
esses shows eles vão ter um alcance muito maior do que quando a gente tocaria numa sala, e os caras querem pagar muito menos, querem pagar um terço de um cachê, entendeu? Então, assim, eu fiz a opção por não aceitar algumas coisas, né? E artisticamente falando, além desse disco com o Cristóvão, eu tive uma sorte, vou contar rapidinho para vocês aqui, que foi o seguinte: no ano passado eu fiz um mestrado profissional na UFRJ, e que é um trabalho que eu compus 10 peças para o violão de 7 cordas de aço solo, né? O nome do trabalho é o violão de 7 cordas de aço solo, 10 gravações em áudio e vídeo e as partituras digitalizadas. É um trabalho meu do mestrado profissional, mas que vou falar para vocês porque o lance da sorte, porque bem na mesma época que eu gravei com o Cristóvão, eu gravei esse trabalho, só que esse trabalho do mestrado profissional, ele estava para ser gravado em abril, né? Se eu fosse gravar em abril, já não poderia mais gravar por causa da pandemia. E aí rolou uma agenda no estúdio, o cara falou, abriu aqui uma semana em janeiro, quer fazer? Aí eu falei, cara, eu vou fazer em janeiro logo. Foi o que fez toda a diferença, né? As outras pessoas da minha turma, porque esse formato mostrado profissional, você também faz uma dissertação, apesar dela ser um pouco diferente, mas você precisa ter o produto final artístico, né? E as outras pessoas da minha turma não conseguiram fazer, porque ainda, né? Estão conseguindo, mas estão tendo que fazer, né, se adaptar nesse formato, né? Pessoas que tinham projeto que era a pessoa tocar com orquestra, imagina, como é que vai fazer isso hoje? Não tem condição. Impossível. Né? Impossível. Mas aí, agora, esse mesmo trabalho que foi o do mestrado profissional, que eu defendi em dezembro, ele vai ser lançado em disco também pela Biscoito Fino, agora em agosto. E aí estou fazendo exatamente isso que o resto está fazendo. Toco aqui violão o dia inteiro, né? Mas assim, estou mantendo essas músicas aí para na hora que voltar tá em dia, né? A qualquer momento que puder rolar, tocar. É isso. Olha, são 18 horas e 8 minutos, estamos aqui completando a nossa hora de lives, de papo. Está até um pouco escuro aqui. A minha última pergunta, assim, bem rapidinho para vocês. Essa é uma questão, uma curiosidade pessoal, assim, de uma certa forma. O pessoal está desanimando, gente? O pessoal da música, ao redor de vocês? Está perdendo as esperanças, mudando de profissão, dando um tempo? Como é que está aí, Queco? Assim, sua percepção sobre seus colegas de trabalho? Essa é uma coisa que eu tenho perguntado, porque eu estou realmente fazendo já um levantamento assim da vibe, porque assim, eu acho que tem uma diminuição de trabalhos realizados. Trabalhos expostos, entendeu? Pode ser que as pessoas estejam em casa e tal, mas o volume de distribuição está caindo. Não, sem dúvida nenhuma. Cara, o que eu posso te falar, assim, até para ser bem objetivo, não me estender muito, quem realmente vivia, pagava as contas do dia a dia, tocando ao vivo, tocando em bar, fazendo show, tocando em restaurante, tocando em evento, tocando em casamento, seja o que for, essas pessoas, sem dúvida nenhuma, foram diretamente impactadas, né? Então, sim, eu vi muita gente se desesperar, mesmo, cara. Sabe, de ter que vender o único instrumento que usava para tocar, sabe? O cara tem que chegar nesse ponto. Cara, eu vou ter que vender o meu trombone porque, sabe, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, cara. Então eu vi muita gente, realmente muita gente se desesperar. Mas eu também vi muita gente entrar na linha que o próprio Ricardo falou. As pessoas tinham um aparato financeiro um pouquinho melhor, enfim, conseguiram driblar essa dificuldade de precisar de um dinheiro imediato e, por exemplo, começaram a se dedicar a estudar. Então, isso realmente a música trouxe esse retorno para a gente, nesse sentido, de pessoas que tinham um pouco mais de recurso. Mas, cara, quem não tinha recurso, quem vivia realmente, matava um leão à noite para pagar a conta do dia seguinte, essa galera se ferrou, cara. Morgana, sua percepção aí na Bahia. Pessoal extremamente musical da Bahia.
Como é que é? A vibe aí caiu completamente, parcialmente? A Bahia é extremamente musical, mas aqui a gente tem uma diferença muito grande, porque musical em que sentido, né? O axé aqui realmente é o que reina, né, cara? Você fazer música instrumental em Salvador é desafiador pra caramba, assim, a gente não tem um suporte que eu vejo talvez em outras cidades, né? Você tem mais espaço, você tem mais público que consome isso. E então, eu trocando a ideia assim com alguns amigos que vivem de música instrumental, eu vejo muita gente que está desanimando, sim. Eu vi gente que não largou a música, mas que procurou uma segunda atividade, uma segunda profissão para conseguir se manter ou até para continuar trabalhando, né, de alguma maneira. O trabalho não só na questão financeira, mas na questão espiritual, né, de conexão, de fazer alguma coisa, de ter um retorno. Isso é muito importante para a cabeça, né, eu acho. E por experiência própria, minha pandemia, assim, altos e baixos de estímulo, e agora eu vou dar um tempo, vou estudar e tal, e aí depois desanima, e depois vem de novo, e vou estudar, e depois aquela coisa. É isso. André, tirando você que está aí investindo na produção, aí nas bandas de Londrina, Paraná, o que você está percebendo aí? Tem de tudo, né? Tem sim. Tem um pessoal, por exemplo, super legal aqui, que é o Duo Claves, que é o Matheus Gonçalves e o Marcelo Casagrande, acabaram de lançar um disco também. Lançaram o disco do Duo, né? Que é um duo de piano e marimba, vibrafone. E o Matheus também, pianista, acabou de lançar um disco, então tem gente produzindo. Agora, é aquilo que o Queco disse, o cara que depende do bar para tocar, ou do restaurante, ou de casamento, o cara passou muito apertado. Eles passaram muito apertados, assim, a gente ajudou alguns, o que deu, fizemos umas vaquinhas aqui, porque é aquela coisa, o Queco falou do leão, né? Falou, pô, antes a gente tinha que matar um leão por dia, agora eu não acho mais leão, né? Essa eu vou adotar, viu, Queco? Não tem mais leão para matar, porque é isso, muito difícil. Então teve cara que foi virar motorista de Uber, foi fazer outra atividade. Eu acho que isso aconteceu no Brasil todo, sabe? E uma falta de apoio, né? De um aparato público de apoio para esse profissional que foi, como a Morgana disse, diretamente impactado. Então, tem de tudo. Agora, é uma cidade que não tem cena de trabalho. Então, assim, não se tem uma cena de, por exemplo, se eu quiser migrar para fazer trilha, eu não consigo tão facilmente, né? Eu estou fora de um eixo. Por mais que as pessoas digam que, não, mas agora com essa coisa do online não tem... Não, tem sim, tem. Você tem que estar já inserido no nicho para você poder sobreviver dele, né? Então, assim... Não tem muito jeito aqui, né? Então, o que eu faço em Londrina é produzir as minhas coisas, estudar, compor e dar aula na universidade, né? Que já é um trabalho razoável, né? Então, esse negócio que a Morgana falou dos altos e baixos, eu senti mais com relação ao trabalho na universidade do que a música. Assim, a música eu continuo focado e tocando, né? A coisa do instrumento, para mim, ela é vital. Eu preciso estar com o instrumento todo dia, isso para mim é muito importante. Mas a coisa da universidade pegou bastante, assim, né? Porque é uma loucura. Se os caras não fizessem nada, bicho, eles ajudavam muito, assim, os políticos, né? Não faz nada, fica quieto. Não faça nada, já ajuda, bicho. Agora, eles atrapalham demais a nossa vida, cara. É difícil. Hoje eu estava conversando com um amigo nosso aqui, acho que o Rogério deve conhecer, o saxofonista Vadim Arsk, que era do departamento de música da UNB. Sim. E ele falou, Gustavo, 15 meses depois está todo mundo, cara, os computadores pifando, os alunos enlouquecendo, os professores totalmente detonados. Diz que lá no departamento de música da UNB a coisa está completamente... As pessoas estão doentes, cara, estão ficando doentes, né? Exatamente. Ricardo, conclua aí. Como é que está aí a sua galera à sua volta? Os seus mais colaterais aí? O pessoal está, obviamente, sofrendo muito, mas assim, desanimando. Tá todo mundo se virando como pode, viu, cara? Tem de tudo. Tem gente que tem outra possibilidade de ganhar dinheiro, tá ganhando com outra
outras coisas. O pessoal de trilha realmente não está reclamando. É uma coisa que tá até numa alta até, né? Assim, o pessoal de trilha. Mas, por exemplo, o violonista que tocava comigo nos projetos, o Mihi, ele é austríaco. Ele mudou para a Áustria de volta faz uns meses. Eu agora vim passar 2 meses aqui na França com a minha mulher, tipo, a gente vai tocar um pouco também aqui, conseguimos uns shows aqui, mas vamos fazer as coisas, viemos tomar vacina, tocar e essas coisas. E eu também vivo muito de trilha, então, tipo, estamos segurando a onda. Mas, sei lá, quem ensina também, às vezes tem uma entrada que às vezes não acabou, mas eu acho que para todo mundo, acho que não é só para músico, não. Eu acho que tá uma incerteza geral, assim, cara. Tá um negócio, tipo, ninguém sabe o que vai rolar, né? Ninguém sabe o que vai rolar. Estamos todo mundo torcendo para essa vacina dar certo aí, para ver se engrena de volta, né, cara? Tá todo mundo nessa. Rogério, Então, meu amigo, conclua. Você que está aí no mundo do samba, da MPB, das gravadoras, dos shows, talvez você esteja aí tendo uma referência assim, um pouco mais abrangente do que nós todos aqui. Aqui, como o André falou, eu vi pessoas aqui se virando também, né? Vi músicos se tornando motoristas de Uber, né? E como o Keco falou, a galera que atuava na noite, né? Eu sempre fui um cara que atuei muito mais em estúdio de gravação do que na noite do Rio. Nunca toquei muito aqui na noite, a não ser quando eu mudei para cá, no início, assim, né? Mas tem muitos amigos que vivem da noite, né? E esses aí foram impactados, assim, a porrada foi mais dura neles, né? Mas, assim, eu tenho até alguns amigos que eu procurei ajudar. Falei, cara, vai fazer seu curso online aí, né? Vários percussionistas começaram a fazer, né? Ou, meu irmão, faz um flyer que você dá aula pelo Zap, dá aula pelo Zoom. Enfim, tem as pessoas, assim, procuraram se articular, né? Se organizar para passar por isso. Eu mesmo, né? Comprei placa de som, comprei um gravador, o Zoom, comprei microfone para poder gravar de casa, né? Eu tenho gravado, todo mês eu gravo alguma coisa, quase toda semana. Então, isso é uma coisa que a gente teve que aprender, né? Uma das coisas que eu mais amava fazer era de fazer os shows e de ir para os estúdios gravar, né? Essa semana até vou gravar, mas assim, um bom período a gente não estava indo para o estúdio, então eu tinha que gravar de casa. Para eu gravar de casa, eu tenho que aprender a mexer com isso, eu tenho que me equipar. Então, eu acho que, no geral, assim, só para a gente concluir, a gente está vivendo um período de transformação dentro das nossas atuações, né? Então, como eu já disse, a gente tem que se articular, né, se reciclar em várias possibilidades de atuação que a gente possa vir a ter, né? E estar preparado para o que for preciso fazer. A realidade é essa, porque a gente não tem um futuro certo, né? Mas a gente tem que procurar se adaptar, né? Como todos nós aqui fizemos, né? É isso, para a gente seguir em frente e continuar a vida. Muito bom. Keco, Morgana, André, Ricardo, Rogério, os finalistas da categoria Autores Instrumental. Vejam bem, especificamente seu Rogério, Morgana e Keco, já que André e Ricardo já deram mais de uma vez o depoimento para a pergunta que tem que ficar registrada, porque estamos aqui fazendo um filmezinho com essa resposta à seguinte pergunta: o que é ser profissional da música? Ser profissional da música é o quê, Keco? Diga para as nossas câmeras, para eternizarmos e fazermos o nosso filmezinho com 482 opiniões sobre o que é ser profissional da música. Cara, na verdade é uma pergunta que, por incrível que pareça, ela é bastante abrangente, né? Ela dá uma possibilidade de muitas respostas, mas assim, eu acho que não sei se você escolhe ser um profissional da música, eu acho que a música é que te transforma num profissional dela, né? Na medida em que você trabalha em alguma categoria, fazendo alguma coisa, seja dando aula, seja tocando, seja o que for, seja gravando, seja fazendo show. Cara, eu acho que
O teu dia a dia, ele te posiciona na música, aquilo que você faz, entendeu? Como que você se relaciona com a música. É essa relação que vai te posicionar como um profissional da música, na medida em que você está se relacionando com ela dessa maneira, em que você está subsistindo, está vivendo, está trabalhando, é teu dia a dia, o que você paga, você toca para comer, você paga suas contas com a música, enfim, você se transforma num profissional da música automaticamente. Senhora Moreno, cujo primeiro nome é Morgana. Você é profissional da Na música, verdade é o Morgana? segundo, mas tudo bem. Ah, é? Tem um antes. Desculpa. Abafa o caso. Rapaz, que pergunta difícil, viu? Ué, a gente pode te dar umas 3 alternativas. Pode botar assim: é ser resiliente, é ser louco, é ser apaixonado. Essas são as mais clichês que a gente já ouviu por aqui. É aquela famosa frase, né, que falam por aí, que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E na música a gente tem todos os desafios, mas só a gente sabe o quanto é gratificante continuar sendo profissional da música, né? Continuar fazendo música apesar de. Aí, tá vendo? Tá vendo como é que foi fácil? O cidadão, quando tem swing de berço, né, Rogério? Ele tira isso de letra, né? Tá fazendo charmes a Morgana, né? Que nada. Vai lá, Rogério. Para finalizar, ser profissional da música, seu Caetano? Essa pergunta é muito, muito boa, né? E é bem abrangente mesmo. Mas ser profissional da música, a música para mim ela é uma coisa orgânica, sabe? Eu preciso dela para viver. E assim, a música ela tem uma frase do Paulo César Pinheiro numa música que diz o seguinte: não dá para descrever o prazer que há, só sabe quem sabe tocar. Né? Então, o lance do prazer de tocar, de reproduzir som, né, com um instrumento, e somado àquela possibilidade que eu já falei aqui anteriormente, que é de levar alegria para as pessoas, né? Você tocar as pessoas de alguma forma. Eu acho que esse é o objetivo de todo artista, e o meu também é esse. E aí, isso tem tudo a ver com a relação que você tem ali no dia a dia, quando o André falou, né? A relação que você tem que ter com o instrumento, de estar com o instrumento sempre ali tocando, que é uma dedicação grande, né? Ou, como o Keco falou, ou gravando um disco, ou fazendo shows. No meu caso, eu sempre penso em levar a alegria para as pessoas, levar amor para as pessoas através da música, né, através da minha arte. Esse é o meu objetivo, e quando a gente faz o que ama e tem a possibilidade de viver bem do que a gente ama fazer, isso não tem preço, né? Então, para mim, ser profissional da música é isso. Muito bem. Tudo gravado. Amanhã a íntegra da live já estará no nosso YouTube para quem quiser compartilhar. Os depoimentos a gente está aí fragmentando e colocando de tempos em tempos também lá no YouTube, depois da nossa cerimônia de premiação. Olha, e o que eu quero dizer para vocês nesse momento de encerramento, com base no que a gente conversou aqui, é que, fundamentalmente, nos restou, né, esse encurtamento de distâncias para que a gente possa, de alguma forma, ao nos aproximarmos, minimizarmos e entendermos melhor esse momento que nós estamos passando. É muito interessante que eu comecei esse processo no dia 1º de março. Quem tiver assim, a curiosidade de ver as primeiras lives, as pessoas estavam numa esperança, numa vibe assim, de que em mais alguns dias, né, estava todo mundo com muitos planos. E hoje, chegando aqui praticamente no final de junho, na 87ª live, a gente percebe que as pessoas estão muito mais conectadas com a realidade do que elas não estavam lá no nosso início.
Então, assim, eu considero que esse momento aqui que a gente está passando, independente das suas dificuldades, etc., para mim aqui é um momento, como eu falei lá atrás, de reconexão com a realidade que a gente precisa tocar para que a gente possa, no futuro breve, voltar a tocar através dos instrumentos e das criações de vocês, o coração do planeta. Não é não, gente? Isso aí. Muito obrigado por vocês terem dedicado aqui 1h e 26 minutos a esse papo entre pessoas que têm, entre outras, entre milhares de atividades, o dom de ser coletivo, amigo, parceiro, sempre trazendo essa frequência positiva e essa vibração boa. Muito obrigado, viu, gente? Valeu, um abraço. Valeu, Gustavo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa sorte para todos. Saudade. Tchau, gente. Fiquem firmes. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Falou. Saúde.